O equipamento de monitoramento de vibração pode ser testado produzindo uma quantidade conhecida de vibração simulada em uma máquina e verificando a resposta adequada do equipamento por meio de um teste dinâmico. Para realizar este teste, você precisará de uma maleta TK3E e um voltímetro. O kit do TK3E deve incluir um indicador de dial com resolução de 10 milésimos. O processo começa com a configuração do dispositivo de teste. Se a sua unidade tiver uma marca de referência para a amplitude de oscilação desejada, coloque-a em 5 milésimos. Se não houver indicação, como neste caso, segure o receptor sobre o centro do disco e, em seguida, gire aproximadamente metade da distância até a borda do disco. Fixe o braço oscilante no lugar. Em seguida, localize a bucha que se encaixa no indicador e instale-a no braço oscilante, divisão do grampo do braço oscilante. Ao colocar o indicador na montagem, deixe o êmbolo tocar o fundo e, em seguida, levante-o aproximadamente 10 milésimos de polegada. Fixe o indicador de dial apertando o receptor e gire o disco manualmente até encontrar o ponto mais alto de medição. Zere o indicador neste ponto e, em seguida, gire o disco uma revolução completa, anotando a oscilação total medida. Use o braço oscilante para ajustar a oscilação total até que exatamente 5 milésimos de polegada sejam medidos no deslocamento total. Depois de alcançar exatamente 5 milésimos de polegada, geralmente é uma boa ideia marcar esse ponto usando um marcador. Gire o disco até o ponto médio da oscilação, que deve ser 2,5 milésimos de polegada. Coloque uma marca de referência no disco para uso futuro. Solte o parafuso de bloqueio e, em seguida, remova o conjunto do dial, tomando cuidado para não mover o braço oscilante. Se sua sonda ainda não estiver conectada a um proxímeter, faça isso agora. Certifique-se de que o cabo de extensão seja do tipo e comprimento corretos, e que a sonda e o cabo sejam compatíveis com o proxímeter. Certifique-se de que o dispositivo esteja alimentado com a voltagem adequada. Neste caso, é um transmissor de vibração alimentado por loop, que utiliza 24 volts. Coloque as pontas de prova do multímetro nos terminais que representam a tensão de gap. Para determinar a configuração adequada da tensão de gap, você precisará consultar a folha de especificações da sonda de proximidade que está testando. Primeiro, identifique a faixa de linearidade. Esta sonda específica tem uma faixa de 55 milésimos, começando a 10 milésimos da extremidade da sonda. A maioria das sondas de proximidade tem uma taxa de resposta de 200 mV para cada 1000 de deslocamento. Isso significa que cada 10 milésimos de deslocamento produzirão 2 volts de mudança. A maioria das sondas de proximidade medirá ligeiramente menos que 1 volt a 10 milésimos. Portanto, usando a escala de 200 mV por 1000, determine a tensão exata no centro da faixa linear. Esta tensão de gap calculada será usada para garantir que a superfície do disco esteja dentro da faixa linear do dispositivo de medição. Selecione uma bucha que se encaixe na sonda de proximidade a ser testada. Monte a sonda no braço oscilante da mesma maneira que fez com o indicador de dial. Deixe a sonda descansar sobre a superfície do disco. Pode ser necessário afrouxar a porca de travamento para fornecer o comprimento de inserção adequado para a sonda. Fixe a sonda no lugar com o parafuso de dedo do braço oscilante. Monitore o voltímetro enquanto você usa a porca de trava para afastar a ponta da sonda da superfície do disco. Continue afastando a sonda da superfície até que o valor da tensão de gap calculada anteriormente seja medido no multímetro. Neste caso, será aproximadamente 6,5 volts. Mude o voltímetro para ler volts AC. Ligue a energia e ajuste a velocidade para a velocidade aproximada da máquina em que o equipamento será instalado. Se o seu multímetro estiver equipado com o recurso de Min-Max, este funciona melhor. Apenas certifique-se de não ativar este modo até que o disco esteja girando e o valor da tensão esteja estabilizado. Registre o valor médio. Se você estiver usando minha planilha, simplesmente insira os números na tabela de teste dinâmico. A planilha calculará automaticamente a medição da tensão e fornecerá o deslocamento medido real, bem como a variação em relação ao padrão. Uma condição de aprovação ou reprovação será sinalizada usando uma luz verde ou vermelha. Se você não estiver usando a planilha, o processo de cálculo desses números é bastante simples. Os volts medidos por um voltímetro básico representam, na verdade, o valor RMS da onda senoidal AC. Como queremos saber a quantidade total de flutuação de tensão, devemos converter essa medição em tensão pico a pico.
Comece multiplicando o valor exibido na tela pelo quadrado de 2 e em seguida dobre esse número. Este é o valor da flutuação real da tensão produzida pela medição de proximidade. Agora devemos aplicar o fator de escala incremental, ou ISF, a essa medição para converter a mudança de tensão em uma mudança de distância. Se você quiser determinar o deslocamento que a sonda de proximidade detectou usando este ISF, você dividiria a tensão pico a pico por 200. O número que você obterá representará a quantidade de deslocamento medida pela montagem. A diferença entre esse número e 5 representa a quantidade total de erro da montagem. E se você quiser determinar qual era o ISF real, uma vez que medimos independentemente o deslocamento total do disco em 5 milésimos, você poderia dividir a tensão pico a pico calculada por 5 e obterá 201,9. Portanto, o erro para esta montagem é ligeiramente inferior a 1%. Observe que a tensão de pico calculada pode ser facilmente deslocada 2 casas decimais para a esquerda.